Boa noite para você que está aí no bate-papo. Estamos iniciando aqui mais um Sábado à Direita. Hoje um convidado especial, Daniel Lopes, que também tem um canal aqui no YouTube com mais de 450 mil inscritos. Estou aguardando também aqui a presença da Camila Ábido, deve estar chegando aí daqui a pouquinho, já deixei o link. E vamos conversar sobre os temas atuais aí da nossa política. Vamos falar um pouquinho sobre o canal do Daniel Lopes também, governo Bolsonaro, a Venezuela. Fiquem todos aí à vontade, arrebenta no like, tá bom? O bate-papo tá liberado e nós vamos aqui trocar uma ideia, acredito, muito bacana, falando aí sobre a nossa política atual. Então, já quero dar o meu boa noite aqui para o Daniel Lopes. Daniel, deixa o seu boa noite aí para a galera. Boa noite, galera. Obrigado, Bruno, pelo convite. Agradeço já a Camila também, né, ter feito o convite junto. É uma honra imensa poder estar com vocês aqui, que tem feito um trabalho tão marcante aí para a galera da direita. Um prazer, hein, Bruno? Valeu mesmo. Beleza. Então, o Daniel Lopes é um convidado muito especial aqui para mim, por quê? Eu acompanho o canal do Daniel já faz muito tempo mesmo, e percebo que tem uma diferença ali, porque ele bate muito assim naquilo que a mídia não mostra, aquilo que é de bom do Bolsonaro, por exemplo. E quando o Bolsonaro está soltando aí medidas provisórias, por exemplo, de liberdade econômica, Daniel está divulgando, a Globo só está esperando, né, o dólar subir para poder fazer aquele noticiário escandaloso que o governo vai de mal para pior. Então, Daniel Lopes, quanto tempo aí você já está com o canal no YouTube e qual a sua linha aí do seu segmento aí no seu canal, nessa visão aí de política? Pô, cara, eu acho que o meu canal deve ser o canal mais antigo do YouTube do Brasil. O meu canal é de 2007. Então, eu sou ancestral no YouTube, tá? Mas é claro que o meu canal ele começou a ter uma repercussão maior recentemente. Mas eu sou militante antiquíssimo aqui desde o final do governo Lula, a gente já estava batendo no PT aqui, e eu já falava de Bolsonaro quando ele era aquele cara doidão que bateu de frente com a Maria do Rosário com o negócio de estupro, né? Então já é um trabalho já antigo, mas é claro que o retorno veio mais recentemente aqui, com essa questão da polarização política que tivemos nos últimos tempos. Com relação à linha, né, eu acho que o público do meu canal é semelhante ao de vocês, né, do Bruno e da Camila. É uma galera que é de direita, em grande parte conservadora também, muitos são cristãos. Então, é uma galera que é conservadora nos costumes, né, judaico-cristãos, e tem uma pendência um pouquinho mais liberal na questão econômica, né? Em geral, acho que o público é dessa área. É um público que é pró-Bolsonaro, né? Não é a galera que fez o voto útil no Bolsonaro, é quem acredita na causa que ele defende, né? Da luta contra o Foro de São Paulo, contra o ataque ao paradigma judaico-cristão e tal. Então, é mais ou menos esse público. É claro que é um público bem diversificado, mas estatisticamente oscila dentro desse núcleo aí, mais ou menos. Ah, muito bom. E eu até falo aqui, bato nessa tecla muito no meu canal, que a bola da vez é nossa. Nossa, que eu digo na visão conservadora, esse lado Sim. mais liberal na política. Esse povo sempre existiu, essa gente. Porém, a política escondia essa visão por si, para poder lançar monopólios, esquerdismos, tudo mais, comunismos, e deixando assim, tanto que disfarçaram o PSDB de direita. Então, hoje, nós aqui nas redes sociais estamos começando a acender essa ideia, essa luz, e fazendo as pessoas entenderem que ela tem uma visão totalmente diferente daquilo que era apresentado na política. Nós observávamos antigamente muitos cristãos, até conservadores, com visão liberal, votando no PSDB como a única solução para derrubar o PT. E nem imaginava que, por exemplo, que o PSDB era a favor das drogas, da liberação das drogas, ou até mesmo em favor de aborto, nessa área mais aí ligada à área moral, digamos assim, e era o que tínhamos hoje, no passado, para derrubar a esquerda. Então, eles se fantasiaram ali, né? Muitos conhecem como a estratégia das tesouras e tudo mais. Então, a bola da vez é a nossa, é o momento de alavancarmos aí o Brasil e temos uma responsabilidade muito grande, inclusive o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que compartilhou o seu vídeo, não foi? No Facebook ou foi o Carlos? Foi eu imagino que deva ter sido o Carlos, né? Mas foi no perfil do Bolsonaro, foi no perfil oficial do presidente.
Então, acho que foi o Carlos, hein? Mas Deve ter claro, sido o né? Carlos. Então, mas foi muito bom isso, porque nós conquistamos votos para Bolsonaro também durante a campanha eleitoral, que através das redes sociais, e nós temos também essa responsabilidade de fiscalizar o governo e também de apoiá-lo, porque Bolsonaro é um ser humano falho também, tem muitos homens falhos ao seu redor, muitos interesses políticos. Então, se a gente perder, Daniel, esse governo por conta de tantos ataques aí da esquerda e tudo mais, né, vai ser difícil levantar um outro executivo, poder aí à direita. Porque eles vão logo atacar, dizer o quê? Qual o argumento? Que a direita não presta. Então, eles tentam afundar o Bolsonaro de tudo de qualquer jeito. O argumento, caso venha acontecer, né, a queda de Bolsonaro, vão dizer que a direita não presta e eles vão querer voltar com tudo. Então, os últimos acontecimentos aí, eu gostaria até de que você comentasse um pouquinho, foi sobre o corte de 30% nas universidades federais aí, por conta do MEC, o ministro Abraham. E o que você tem a comentar sobre isso? Você achou uma medida correta por parte do governo Bolsonaro, aí, o corte de 30%, segundo aí o discurso todo do ministro, que também deve se investir na base, né, no ensino básico fundamental? Ou você tem algum contraponto a respeito disso? Qual a sua visão sobre isso? Eu tenho uma posição discursiva, né? Eu falo de uma posição um pouco diferente da galera sobre isso, porque eu estudei a minha vida inteira em universidade pública, né? Eu fiz graduação na Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, né, em jornalismo, e fiz mestrado em Linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Linguística na Universidade Federal Fluminense. Então, eu estudei, ou seja, eu usufruí desse sistema, né? Então, eu não posso ser ingrato também. Eu tento devolver à sociedade o que a sociedade me deu de oportunidade de estudar de graça todos esses anos, né? Graduação, mestrado e doutorado. Sem falar que eu comecei um outro mestrado em filosofia também na UFRJ, não terminei. Tinha uma outra graduação também na Federal Fluminense em produção cultural, não concluí. Então, e eu estudei também na Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, que é pública também, né? Então, eu não pagava nem passagem de ônibus. Numa época eu podia pagar, na outra época eu não podia pagar, porque meu pai era empresário, ele quebrou uma determinada época, então eu usufruí assim como elite durante um tempo e durante outro tempo não. Eu realmente estava quebrado, eu não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. Então, eu meio que estava com a consciência mais limpa, né? Estou estudando na universidade pública, mas estou quebrado, né? Não sou aquela elite branca opressora do capitalismo imperialista ocidental que está oprimindo o pobre e usufruindo dos benefícios para estudar de graça às custas do erário público, né? Mas, cara, apesar disso tudo, o grande comentário que eu faço com relação a isso é o seguinte: o dinheiro acabou, o dinheiro simplesmente acabou. Então, hoje nós estamos vendo mesmo o governo Bolsonaro tentando aprovar a liberação de 250 bilhões de venda de título da dívida pública para poder saldar o básico dos gastos do governo. Então, o Brasil não vai quebrar, o Brasil já quebrou. Ele já quebrou, ele já está quebradaço. Tá? O primeiro fio assim de esperança que a gente tem é a reforma da Previdência na sua plenitude ali, com R$ 1 trilhão para o Bolsonaro. Então, pessoal, sempre que o dinheiro acaba, a gente corta aquilo que não é emergencial, né? Vamos supor, em vez de ser o Brasil como nação, uma família. Você tem uma família lá, seus filhos estudam inglês, fazem natação, tem curso de balé e tal, você está desempregado. Você vai, primeira coisa, você vai cortar o curso de inglês, o balé, a natação e os passeios do final de semana no shopping e a saidinha do restaurante. Então, infelizmente, eu sou das ciências sociais, eu falei aqui minha carreira como aluno, mas eu fui professor também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação, e na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, na área de Linguística. Então, eu fui professor também, eu tive dos dois lados, o lado docente, né, professor, e discente como aluno, mas eu digo para vocês que o que não é urgente vai ser cortado. Então, o pessoal está lá, de palhaçada, fumando maconha, o DCE lá de brincadeira, a galera há 10 anos lá na universidade só fazendo figuração, trabalhos totalmente irrelevantes, e não tem uma justificativa dessa relevância.
são instituições caríssimas. A Universidade Federal do Sergipe, se eu não estou enganado, o ministro Onyx Lorenzoni estava mostrando isso na Globo News, é uma universidade que tem pouquíssimos alunos, assim, comparativamente, mas tem um orçamento de 900 milhões anual, então é quase 1 bilhão por ano. Então é uma estrutura cara e é aquela história, né? O Brasil quebrou, não tem dinheiro. Vai tirar das universidades e vai jogar na creche, porque um aluno de universidade federal custa 30 mil reais por ano. Com esses 30 mil reais, você coloca 10 crianças numa creche. Então, tem uma justificativa. É claro que a esquerda vai dizer que isso aí é uma medida de censura, para tentar censurar a oposição e tal, mas tem dois fortes argumentos. Primeiro, o dinheiro acabou. Segundo, tem coisas mais urgentes. Infelizmente, a realidade é essa. Eu sou da área de humanos, eu sou professor, eu estudei a vida toda, mas vai ter que cortar aí a natação e o cursinho de inglês, infelizmente. É verdade. E também tem aí, eu fiquei sabendo, né, que os 30% as universidades não conseguem comprovar, né, onde estão investindo esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente vê tanta farra nessas universidades. E se você... Isso é uma coisa que eu estava refletindo. Se você jogar a história das universidades, da universidade em si, o que é uma universidade? Para que serve uma universidade? Para formar especialistas. Sim. E isso não está acontecendo. Então, parece que tem uma indústria, não sei se é a indústria dos reitores, porque daqui a pouco, né, eles vão querer até inventar diploma para faxineiro, não sei o quê, para caixa de supermercado, vai inventar algum cursinho. Porque tem muitas coisas, é sério, que não precisa de uma formação assim, de um estudo de diploma universitário, para você encarar. Então, ao mesmo tempo que eles tentam abranger, né, vários diplomas de várias áreas, as pessoas que vão se formando não vão para as áreas, né, ditas aprovadas, né, um diploma lá, vai para uma área, só vai injetar dinheiro, tá? Injetar dinheiro e nada acontece. Então eu fico assim vendo percebendo isso também no Brasil, que é uma indústria aí de formação de diplomas. E se o mercado, né, junto ao governo, claro, agora não temos um governo à esquerda, começa a gostar muito dessa ideia, a gente vai ficar um pouco ferrado lá na frente, porque tudo vai ter que ter diploma, né, e o diploma não sai barato, e a gente prefere, né, deixar aí o brasileiro produzir, fazer, aprender. Por exemplo, eu toco teclado, muitas pessoas me perguntam, Daniel, aonde você estudou teclado? Em lugar nenhum, aprendi sozinho. Maravilha. Então, tem coisas que a gente aprende sozinho. Agora também tem gente que vai para aula e não aprende nada, né? Vai lá, faz as aulas, leva o diploma e não aprendeu nada. Então, a universidade é para formar especialistas, e isso está difícil de acontecer no Brasil. É o que nós estamos vendo. Então, tem muitos gastos excessivos, a esquerda aí dizendo que vai comprometer o ensino e tudo mais, mas o correto mesmo é você chegar lá na base, na creche, no ensino fundamental, formar aquele bom menino, aquele bom garoto estudioso, até para saber o que quer no futuro, não é, Daniel Lopes? Porque a pessoa chega, não, eu quero isso, e não porque foi estimulada por um lacrador a entrar lá, porque hoje os diplomas é praticamente um diploma de Lula livre que estão botando na parede para os jovens. Então, estamos aí agora com a Camila Ábido, que chegou aí no nosso Sábado à Direita. Camila Ábido, deu seu boa noite aí para o pessoal no bate-papo. Acho que ela mandou esperar um pouquinho ali. Pronto, me achei, eu não estava achando o microfone. Oi, Daniel, boa noite. Tudo bom, Camila? Eu estou atrasada porque eu estava cortando o tomate do meu filho. É uma boa causa, agora eu cheguei. Oi, pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Desculpem o atraso, 20 minutos de atraso, mas com certeza vocês não estão aqui nem para ver a mim e muito menos ao Bruno, que vocês já cansaram. Vocês estão aqui para ver o Daniel. Daniel, eu acompanho o seu canal, eu sou fã do seu conteúdo, cara, você é incrível, parabéns. Obrigado, eu também sou fã de vocês dois, acompanho seu canal também há muito tempo já, e parabéns pelo trabalho que, de tanta relevância, acabou levando até um strike, né? Então, eu tomei um strike, fui expulsa do YouTube, voltei para o YouTube, me devolveram um canal sem inscrito, tá uma zona o meu canal. Tá sem relevância nenhuma, tá sem monetização.
Aí eu perguntei Caramba. quando eles vão devolver minha monetização, perguntei por que eles tiraram e quando vão devolver. E eles falaram que não sabem por que tiraram, mas só vão rever o pedido de devolução da monetização daqui 3 meses. Aí é fogo, né? Realmente, estamos num ambiente que, se tivesse deslocado para a época da ditadura, o pessoal ia falar que ditadura militar no Brasil foi brincadeira, né? Porque a censura que nós estamos vendo hoje é um negócio absurdo, né? Absurdo. Tá tão forte que até o Nando falou que vai desistir, né? O Nando já não aguenta mais já. O negócio está ridículo, né? Nos Estados Unidos a gente está vendo ali Alex Jones, né? Um monte de gente sendo expulsa do Facebook, do YouTube já foram há muito tempo, então realmente tá assim, o limite do que você pode falar tá muito estreito, né? É só lacração e por aí vai, né? Se for qualquer crítica, já era. Daniel, eu vou aproveitar aqui que eu sou folgado, Bruno já conhece, então eu vou te fazer uma pergunta. Beleza. Você acha que nós estamos beirando a ditadura do judiciário ou a ditadura da esquerda? Qual das duas ditaduras que você acha que nós estamos beirando? A ditadura do judiciário, eu acho que é uma ditadura da esquerda, né? Eu creio que eles estão caminhando juntos porque a militância jurídica é fortíssima. Eu tenho alguns vídeos que eu me atentei para esse assunto. Por exemplo, a gente tem vários aspectos disso no meio jurídico, da implementação do socialismo através de algumas medidas judiciárias ou jurídicas, né? Por exemplo, a audiência de custódia, o garantismo penal, o abolicionismo penal, que é uma coisa que você nem acredita, você fala, cara, não é possível que existe isso, né? A abolição do crime, seria só medidas paliativas, né? Então, tudo isso que a gente está vendo já é a militância judiciária. Agora, a questão do Supremo, fazendo aquele inquérito secreto, que a própria Raquel Dodge, a procuradora-geral, falou que não é investigação, é inquisição, né? Então, acho que ela foi mais para trás, né? Em vez dela falar de ditadura, ela falou de inquisição ali medieval. É quase isso, porque não tem devido processo legal, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem juiz natural. Então, o princípio do ordenamento jurídico todo pervertido ali, um negócio que não tem legitimidade, mas eu creio que, é claro que por um lado as pessoas ali estão se protegendo, porque uma vez me falaram assim, antes do juiz defender um ou outro, ele está defendendo o seu próprio lado, né? Então ele defende o dele que está na reta. Então, a gente sabe que, por um lado, é uma medida que eles estão se protegendo, mas eu creio que vai por essa linha também da militância jurídica. Para mim, a ditadura jurídica ou judiciária, ela anda de mãos dadas assim com muita alegria com a militância esquerdista dentro do sistema jurídico. O STF, ele não pode legislar, óbvio que não, ele está ali para proteger a Constituição, não para legislar. Para isso, nós temos a Câmara, né? Ele está legislando. Isso, nós corremos um grave perigo, porque é um poder paralelo. Você vê alguma forma da gente conseguir tirar esse poder do STF? Lógico que tem o impeachment dos ministros e tudo, só que para isso teria que tirar todos, porque são todos envolvidos nisso. Você, na sua experiência, você tem um conhecimento absurdo. Como é que você acha que dá para lidar com essa situação? Eu creio que, por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro ele vai poder nomear de 2 a talvez até 4 ou 5 ministros para o STF se a PEC da Bengala não for aceita, né? Para quem não sabe, a PEC da Bengala é que não tem mais aposentadoria compulsória aos 70 anos. Então, o pessoal ia ficar dinossauro lá, morto-vivo, zumbi ali no STF, não ia sair de jeito nenhum. Mas caso esteja valendo até o ano que vem e até o final da gestão Bolsonaro, se ele chegar até o final vivo, né, se não conseguirem matá-lo antes, porque o risco é iminente ainda, creio eu, ele vai poder nomear talvez até 5 novos ministros se todos se aposentarem. Então, eu creio que ele colocando lá um Sérgio Moro da vida, só o Sérgio Moro ter palanque para falar e denunciar as coisas lá dentro, eu acho que ele já vai deslegitimar esse discurso maluco aí que a gente tem visto do grupinho dos 4 ministros ali que são mais problemáticos, né? Então, acho que as duas frentes são o ideal seria o impeachment, né? Mas aí o Senado está com dificuldade de aprovar ali, né? Porque eles estão devendo também, né? Então não quer arrumar. Eles estão na M, e não quer fazer marola, né? Então
mas eu acho que as duas medidas melhores seriam o Bolsonaro nomear novos ministros que peitem, assim como o Joaquim Barbosa fez, do jeito dele. A gente sabe que o Joaquim Barbosa tem grande vínculo com a esquerda também, mas do jeitinho dele lá, ele foi uma voz dissonante e deu uma freada na maluquice que estava sendo feita. Eu acho que uma voz dissonante ali dentro, ainda que seja só o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, querendo nós ou não, ele é um herói nacional. E a fala dele tem muito peso. Eu acho que ele ali dentro ia bagunçar legal esses planos totalitários dali. E a outra é a pressão popular. Eu acho que a pressão popular que tem que mostrar para esse pessoal que nós estamos atentos e que não vai dar para ficar brincando do jeito que está sendo feito, não. Então, acho que é botar gente nova e pressão popular. Acho que é a melhor medida. Porque impeachment a gente está meio sem perspectiva, né? Não sei, pode até ser conspiratório da minha parte, tá? Mas nós sabemos que o Mourão não é uma pessoa que está jogando junto com o governo. Sim. Você acha que, de alguma forma, o Mourão está por trás desse pilar do STF para eles estarem tomando tanta liberdade para fazer o que eles estão fazendo, afrontando as leis e o governo como eles estão afrontando? Eu tenho muitas opiniões que aí, quando eu não tenho prova, eu evito de falar em público, né? Então, eu imagino que isso seja possível, mas eu não conseguiria provar. Uma coisa que eu acho interessante, que foi uma defesa que eu fiz na época das eleições, que fez até o meu canal ter uma relevância legal, porque foi um vídeo que eu fiz falando não haverá fraude no segundo turno. E aí esse vídeo ficou em primeiro, né, no domingo das segundas eleições, do segundo turno, em outubro, e deu uma expressão legal no meu canal. Nesse vídeo eu fiz um argumento de que o ministro Dias Toffoli tinha um assessor, que naquela época era o Fernando Azevedo e Silva, que hoje é o ministro da Defesa, né, que é um general, e esse assessor teria sido colocado ali para monitorar os trabalhos do Dias Toffoli. E esse assessor saiu e virou ministro da Defesa, mas eles colocaram um outro assessor ali, que é o general Ajax. E o general Ajax está ali trabalhando junto com o Toffoli. Então, Camila, se você me perguntar, será que o general Mourão tem alguma influência? Eu não sei. Se essa influência existe, pode ser que ela esteja passando por meio desse general Ajax, que é um dos assessores do ministro Dias Toffoli. Talvez, não é impossível não, já que a gente sabe que tem um general que está do lado do Dias Toffoli ali como um assessor especial, que é uma coisa que provocou espanto entre muitas pessoas de ver que o Dias Toffoli tem um general que anda com ele para lá e para cá, né? Então, talvez esse seja um vínculo possível dessa teoria que você apresentou, mas eu não tenho elementos para provar isso, né? Não é impossível, não. Vamos imaginar uma situação que não é tão impossível assim. Vamos imaginar que o Mourão consiga lá dar o seu jeito, dar o seu golpe e assumir o poder. Você acha que nós teríamos um regime militar voltado para a direita ou seríamos uma nova Venezuela? Lembrando que Castro e companhia eram militares. Pode ser inocência minha, mas eu acho que a gente não tem chance nenhuma de ter uma ditadura de cunho militar no Brasil. Eu trabalhei no Exército durante um bom tempo da minha vida como civil, não como militar. Eu fui professor na Escola de Comunicação lá do Centro de Estudo Pessoal, no Rio de Janeiro, no Forte Duque de Caxias, no Leme. Então, eu dei aula para oficiais lá, fui instrutor do curso avançado de operação psicológica, que é o CAOP. Cheguei a dar algumas instruções na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ECM, e pelo que eu vejo dos militares, os militares eles têm uma espécie de trauma dessa questão de ditadura. Então, eles fogem disso a todo momento, eles não querem dar nenhuma margem para a esquerda falar, viu, eu não disse que vocês são ditatoriais? Então, eu acho que a gente eu posso estar queimando minha língua daqui a 2 semanas de acontecer exatamente o que você está falando. Mas eu não... Pelo que eu conheço da mentalidade dos militares, eles não teriam nenhum plano de fazer isso. Pode ser que a conjuntura leve a isso, mas eles não têm nenhum plano disso. Eu acho mais fácil a gente, estatisticamente, você ganhar na lota do que acontecer uma coisa dessa forma. Eu acho que pode ter uma tutela militar do governo Bolsonaro que o enfraqueça
dê uma desidratada na imagem dele e acabe criando um cenário favorável para que o Mourão apareça como uma boa opção. Mas eu acho que o Mourão entrar num conluio assim com o STF e fazer uma ditadura velada, eu acho que não. Acho que não. Posso estar errado, né? Essas fake news que vêm de dentro do governo, tipo, o Moro quer sair, pediu exoneração, Damares exoneração. Tá na cara que é uma tentativa de falar que o governo está fraco, tá todo mundo insatisfeito, que não está acontecendo. De alguma forma, você acha que isso tem dedos dos militares que são controlados? Porque os militares, na verdade, eles não são contra o Jair Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro. Eles botaram na cabeça que o Olavo está mandando no governo, porque o Olavo ele tem uma posição mais agressiva, né? Ele fala de uma forma mais agressiva frente às coisas. E então, não sei, na sua visão, você acha que essas informações do enfraquecimento do governo está vindo por parte dos militares justamente para enfraquecer, na verdade, a imagem do Olavo, já que o Olavo apoia a Damares, apoia o Moro, 2 ministros que o Olavo já indicou, já caíram, para falar, olha como esse cara prejudica o governo e acaba prejudicando o Jair. Está na hora do Jair escolher, ou ele apoia o Olavo, ou ele está do lado dos militares. Você acha que isso é uma forma dos militares pressionarem o Jair? Eu acho que é uma outra coisa que está acontecendo ali. É claro que isso que você falou existe, mas o que eu acho que o público não atentou ainda é que a gente está focado em reforma da Previdência hoje, está todo mundo pensando nisso. Mas nós sabemos que o pacote anticrime, já que a pergunta que você fez, ver se eu estou certo, você perguntou se essas fake news do Moro são provocadas pelos militares para poder enfraquecer o governo Bolsonaro e tirar o Olavo, né? A pergunta foi essa, né? Isso, exatamente. Beleza. Então, especificamente do ministro Sérgio Moro, o que eu creio é que a Câmara dos Deputados ela está aproveitando que o foco está todo no Paulo Guedes e na reforma da Previdência, eles estão aproveitando isso para minar o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, a proposta da lei anticrime, ela foi para uma meio que terceira divisão lá da Câmara, caiu numa gavetinha meio esquecida lá, numa comissão com deputados que têm pouquíssima relevância, né? Então, o que eu creio é o seguinte: muitos deputados federais estão na Lava Jato, né? Inclusive, até o presidente da Câmara tem seus probleminhas lá também. Então, acho que eles estão preparando isso para tentar enfraquecer o Moro, fazendo isso de duas formas: retirando o COAF dele e retirando também o controle da segurança pública. Ele ficaria só ministro da Justiça, e não ministro da Justiça e Segurança Pública. A Câmara está tentando fazer isso de forma velada. Eu tentei denunciar isso no meu vídeo de hoje, mostrando essa manobra ridícula que eles estão fazendo contra o ministro Sérgio Moro, tentando desidratar o ministério dele ali. Então, eu creio que é uma atitude de proteção dos deputados federais que estão querendo já impedir que o Moro chegue até eles e coloque para frente, né, os trabalhos da Lava Jato, que, se continuarem, vão pegar alguns deputados federais. E eu creio que eles estão tentando, nesse caso, enfraquecer o Moro para se proteger de um eventual processo, de uma eventual prisão, aproveitando que a atenção está toda para o lado da reforma da Previdência agora. Então, eu tentei dar uma moral aí e falar, galera, precisamos apoiar tanto a reforma da Previdência quanto o pacote anticrime também, porque 70 mil assassinatos por ano não dá mais, né? Pelo amor de Deus. Mas é claro que existe um lobby militar, né? Tem o general Santos Cruz, tem o próprio Mourão, que estão ali numa rota de colisão com o professor Olavo, né? E tá essa disputa de poder que é evidente, mas eu acho que a pressão é mais direta ali ao próprio Bolsonaro de tentar se afastar do Olavo e também ter feito um comunicado daquele tipo que ele fez, né? Falando que as manifestações do professor Olavo não estavam ajudando na unicidade do governo. Aí o professor Olavo falou: será que sou eu que não estou ajudando a unicidade ou é o Mourão que está atrapalhando isso, desmentindo tudo que o Bolsonaro está falando, né? Então, eu acho que os ataques ao Olavo já passam direto pelo presidente Bolsonaro. No caso do Sérgio Moro, eu creio que seja uma tentativa de enfraquecê-lo para os próprios deputados se protegerem contra uma eventual prisão até aí na continuidade da Lava Jato e na eventual aprovação do pacote anticrime. Acho que é um pouco mais isso. É um lobby da Câmara, talvez, não tanto dos militares.
Eu acho, né? Posso estar errado. Daniel, a CPI da Lava Jato é extremamente importante. Isso é um fato, a gente precisa dela. Instrui aqui o pessoal como que a gente faz para pressionar os nossos senadores, embora Da Lava Toga, que você diz? Para eles assinarem. Porque, assim, eu sou de São Paulo, por Sim. óbvio, eu votei no Major Olímpio, óbvio. Sim. Porém, quem eu considero o meu senador, que eu gosto muito, é o Flávio. Tá, o Flávio, eu sei que ele tem as suas restrições para assinar por causa do pai que é presidente. Se eu assino aqui, vão falar que é uma retaliação em nome do meu pai. Assim como tudo que o Carlos faz, é para proteger o Jair. É porque fulano falou do Jair, ele quer atacar. Eu entendo perfeitamente a posição do Flávio, portanto, eu não acho certo pressionar o Flávio na atual conjuntura. Ensina o pessoal, aí o Bruno já entra e já fala que a gente já dominou toda a live do Bruno. E instrui aqui o pessoal como é que faz para apoiar o seu senador para assinar a CPI da Lava Toga para dar continuidade. Isso aí tem que ser online, né? Tem que fuzilar de e-mail lá, fazer postagem nas redes sociais, botar hashtag, senador tal, votei em você, não me envergonhe. Colocar ele contra a parede mesmo, não me envergonhe, faça o voto certo, precisamos da CPI da Lava Toga e tal. É claro que até o Eduardo Bolsonaro tem falado que a gente tem que concentrar na reforma da Previdência agora, não é a hora da Lava Toga. Porém, o STF chegou num ponto ali de... né, eles não podem investigar e julgar ao mesmo tempo, né? Ainda mais fazer uma investigação que é oculta, né? Que é sigilosa, como a própria Raquel Dodge, como eu falei, já pediu, acho que já 3 vezes a extinção, né, desse processo, e o Alexandre de Moraes, o ministro, não aceitou. Então, por um lado, faz sentido a gente não gastar energia com a Lava Toga agora, porque a reforma da Previdência é mais urgente, mas isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Então, tem que pressionar, mandando e-mail, fazendo postagem. Eu sou Major Olímpio, eu sou o seu eleitor, votei em você, por favor, não nos envergonhe. Mas o problema é que muito do poder está na mão do presidente do Senado, né? Que é o Davi Alcolumbre, que está ali já 2 vezes, ele titubeou na hora de assinar. Então, acho que a gente tem que pedir uma força a mais para o Davi Alcolumbre, falar, Davi, dá uma forcinha, inclusive porque você ganhou a medalha da Grão Cruz, da Ordem lá do Itamaraty, então faça jus aí a medalha que você ganhou e, né, vote a favor do CPI da Lava Toga, né? Maravilha. Eu vou puxar um gancho aí também nesse assunto do Sérgio Moro, pacote anticrime, mas eu preciso aqui ler só os superchats para não acumular. Marli Coutaca, grande Daniel Lopes, parabéns Bruno por convidá-lo. O Heleres, professor Daniel, nossa prioridade não deveria ser derrubar a quadrilha instalada no STF? É uma pergunta. Não resolveríamos metade dos problemas com a queda dos ministros militantes? Acabamos de falar sobre isso aqui, né? CPI da Lava Toga, impeachment, as possibilidades, o aparelhamento, né, esquerdista, né? Falávamos aí no início também pela Camila de uma ditadura, a ditadura do judiciário, né? Com a força aí. Inclusive, faz lembrar muito da Venezuela, quando a gente vai falar de legislação, né? O Tribunal Superior da Venezuela, ele legisla, faz o trabalho da Assembleia Nacional. Não foi à toa que Chávez, né, Maduro sempre estão colocando novos ministros, às vezes colocam 10 de uma vez, né, aumentaram 10 ministros de uma vez, só para ficar aparelhado um tribunal ideologicamente. É daí que se faz a ditadura. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí, o professor Daniel? Sobre a pergunta do Heleres aí, professor Daniel, nossa prioridade não deveria ser derrubar a quadrilha instalada no STF? Não resolveríamos metade dos problemas com a queda dos ministros militantes? Nesse caso, eu vou ficar do lado aí do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que a reforma da Previdência é mais urgente, porque ela pode ser votada. Nós já vimos que quando a Câmara quer, ela vota rapidamente o que precisa ser votado. É claro que precisa ir para o Senado depois o presidente vai sancionar. Mas eu acho que se a gente colocar força total de pressão na reforma da Previdência, a gente salda isso em poucos dias. A gente resolve isso para o mês que vem. E aí, resolvendo isso, a gente parte para a Lava Toga, a gente parte para o STF. Então, a reforma da Previdência é mais urgente, pessoal, porque o Brasil está totalmente quebrado. Para vocês terem ideia,
tem gente que é contra a reforma da Previdência e fala assim, não, mas ela não é ela é superavitária, não sei o quê. No cenário mais otimista, a dívida é de 171 bilhões todo ano. Então, se você pega um banco Itaú, que é o maior, se eu não estou enganado, o maior banco do Brasil, você vende esse banco, você resolve um ano só de reforma da Previdência. No ano seguinte, você ia ter que vender o Bradesco. No outro ano, você ia ter que vender outro banco. Então, é um rombo que só cresce. O Brasil hoje, para vocês terem ideia, a gente não está pensando nem em superávit primário, né? Que é você ter uma economia. A gente está pagando, é igual quando você está devendo o banco, você está só pagando os juros da dívida, você está ali no cheque especial só pagando juros, ou quando você está no cartão, que o cartão estourou, você está pagando só os juros da dívida, você não está pagando a fatura efetivamente. O Brasil está nessa situação. Isso é catastrófico, porque isso é juros compostos, juros sobre juros, o negócio vira assim uma bomba atômica. Pula de uma dívida pequena para uma dívida impagável em poucos anos. Então, eu, na minha humildade aqui, né, não sou economista nem nada, mas eu acho que a reforma da Previdência é mais urgente. Se houver vontade política, isso se resolve rápido e dá tempo da gente ficar muito aí investindo no STF, na CPI da Lava Toga. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem mais urgente a reforma da Previdência. Maravilha. Lembrando que nós estamos falando de prioridade, tá? Não que somos contra um ou outra. Tudo tem que ser feito direitinho, que é prioridade, né? Porque realmente uma coisa pode afetar a outra mesmo. E a reforma da Previdência é o que nós estamos precisando mesmo aí, é a prioridade. E tá respondido aí. Wesley Magalhães, senhores, muito boa noite. Raimundo, Bruno, migre para a plataforma do Sandro Rocha. Eu não conheço a plataforma ainda. Paulo JK Santista, cursos de humanas das IES públicas são praticamente um antro de sacanagem e espetáculo de nudez para alimentar as fábricas de diplomas. Sim, estávamos conversando aqui no início sobre as universidades. Joarley, abraço Joarley, Moisés aí contribuindo também no Superchat. Parabéns pela live, Bruno. Joarley também está com a plataforma aí, PatriaTube. Muito bom. Um grande abraço ao Daniel Lopes. Estou lá no curso dele e recomendo a todos pelo conteúdo e pela organização. A Andréa diz, o STF está colocando a Agenda 2030 no judiciário para que seja implantada e não termos como revidar. Daniel Lopes, COAF fica com o Moro, não é mesmo? Seria o correto. E falando também, estávamos falando aqui do pacote anticrime, você acha que o novo Procurador-Geral da República poderia implicar com esse pacote anticrime? Porque sai Dodge, quem seria assim o nome ideal? Muita gente está apostando no Dallagnol e poderia esse novo PGR implicar com o pacote anticrime? E parece que vem mesmo sempre da linha do Ministério Público Federal. Provavelmente virá um procurador aí, claro, né? Da linha aí do Ministério Público Federal. Você acha que ele pode derrubar esse pacote? Alguma pauta importante? Eu fiz um vídeo recentemente falando que o PGR ele é fundamental para o futuro do governo Bolsonaro. Total. Ele pode apoiar ou atrapalhar completamente todas as medidas que o presidente Jair Bolsonaro está tentando implementar. Inclusive o pacote anticrime, como você falou. E eu fiquei feliz de você ter trazido esse assunto à tona, porque é um tema que o pessoal está falando pouco, né? A eleição vai ser em setembro, mas a eleição interna dentro do Ministério Público da lista tríplice, ela já está acontecendo, né? Porque a Associação Nacional dos Procuradores Federais, eles produzem uma lista tríplice. E essa lista tríplice apresenta ao presidente da República 3 nomes que ele pode escolher para quem vai ser o procurador-geral. Isso é uma tradição que todo mundo acha que é uma coisa normal da Constituição Federal, mas não é. Uma tradição que remonta a 2003. Isso começou em 2003 e não tem previsão na Constituição. Isso está dentro da Lei Complementar 75 de 1993, que organiza o Ministério Público da União. Então, o presidente Bolsonaro ele não precisa escolher um dos 3 nomes da lista, porque a gente não pode esquecer o fato que o Ministério Público também é muito aparelhado pela esquerda. Na verdade, a maioria da cúpula ali é de linha esquerdista. Existe uma suspeita do pessoal que é do movimento da direita de que o Dallagnol seria um cara de centro-esquerda ou um socialista fabiano, né, um cara que é um socialista moderado. Ele já declarou que não tem interesse no cargo por enquanto, então o Dallagnol seria um nome assim que está na bola da vez, mas ele falou que não quer.
Então, o que eu vejo é o seguinte, né? Tem alguns nomes ali que os militares estão propondo, e esses nomes não são nomes que eu gosto muito, porque tem esse vínculo com o Rodrigo Janot, com a galera já das antigas, que era procurador já, então não é um nome que eu gostaria muito. Mas eu tenho uma lista tríplice do Daniel, né, que eu montei, que eu acho que é uma lista bem legal, que são caras que são conservadores cristãos, assim, que estão totalmente alinhados com o nosso plano. Eu vou de baixo para cima, né? O primeiro, um cara que eu conheço muito é o procurador Valmor Moreira, que é o meu amigo, que trabalha no Ministério Público Federal, mas eu seria suspeito para falar, porque o cara é meu conhecido. Agora, dentre esse pessoal do cristão do Ministério Público, conservador de verdade, tem o Ailton Benedito, que ele é procurador da República, né, em Goiás. Então ele não é do último escalão, mas ele é um cara altamente recomendado. É o nome que o grupo do professor Olavo de Carvalho está defendendo. Nesse meio, a gente tem um procurador regional, que é o Guilherme Shelby, que é um cara muito bom também, é cristão, né? O Ailton é católico e o Guilherme Shelby é evangélico, então são dois cristãos que estão alinhados com essa defesa do paradigma judaico-cristão. Mas acima desses dois, né, se fosse numa hierarquia, dentro da hierarquia do Ministério Público, eu fui subindo aqui, né? O Ailton Benedito é procurador da República, o Guilherme Shelby é procurador regional, e tem uma mulher que é subprocuradora-geral da República, que ela está numa posição legal, né, para entrar, que é a Lindora Araújo. A Lindora Araújo, ela tem um currículo muito legal, porque ela já atuou na Lava Jato, no STJ, e ela, por ser subprocuradora-geral, ela não teria resistência das cortes superiores, de dizer, ela não tem qualificação porque ela é do primeiro ou do segundo escalão. Não, ela é do terceiro escalão do Ministério Público, e ela tem um currículo muito legal, acho que daria um excelente nome, até por Bolsonaro estar nomeando uma mulher, né? Para ele seria legal, como propaganda de não sou machista, estou colocando uma mulher substituindo a Raquel Dodge, que tem uma curiosidade também. A Raquel Dodge era o segundo nome da lista que foi apresentada para Michel Temer. Ela não era o primeiro nome, foi uma quebra de tradição. E eu acho que o Bolsonaro pode quebrar a tradição escolhendo um nome de fora da lista tríplice que o Ministério Público vai apresentar, que com certeza são pessoas um pouco mais alinhadas à esquerda, né? Então, fica essa minha listinha tríplice do Daniel, que é a lista tríplice dos conservadores do Ministério Público, né? Da galera de direita de verdade, de raiz, né? Ô, Bruno, seu microfone está fechado, então eu vou aproveitar a brecha, porque eu dou dessas mesmo. Não, ficar ligeiro, Bruno, o microfone fechado, você está falando, eu falo. Ô, Daniel, duas coisas. Primeiro, o que você acha do Bretas? Aliás, três coisas. Do Bretas, para ocupar o cargo. A segunda, esse negócio de colocar uma mulher não seria meio demagógico, já que ele já botou a Damares pela pressão de que não tem mulher no governo, tem mulher no governo. Pô, parece que tem que ficar escolhendo os outros por sexo, não por competência. Que se dane o currículo. O seu currículo pode ser bem melhor que o meu, e sem dúvida nenhuma é melhor que o meu, o seu currículo. Só que para um cargo, provavelmente eu vou ser escolhida e você não, porque a sociedade está nessa fixação doentia de que tem que ter uma mulher, um índio, um gay, um trans, um anão, um cego, um mudo. Pô, tá enchendo o saco isso daí. Você não acha que escolher uma mulher para esse cargo é meio demagogo? E terceiro, o Sérgio Moro também falava que não tinha qualquer interesse político, mas aí hoje é ministro. Você não acha que pode isso acontecer com o Dallagnol? Porque o Dallagnol é um nome excelente. O pessoal tem mania, tudo é esquerdinha. Discordou de mim? Você é esquerdinha. Você não pensou dentro da caixinha? Você é esquerdinha. Isso já está meio que batido já, na verdade já está até cansativo, como se a direita tivesse um jeito único de pensar, né? Então, ele não seria um bom nome, já que ele é responsabilidade dele, 80% dele também, a Lava Jato ter chegado onde chegou. O que você acha? Com relação a Lindora Araújo, eu defendo o nome dela. Eu sei que quem sou eu para defender alguma coisa de PGR, né? Mas a Lindora eu defendo pelo currículo mesmo, né? Calhou dela ser mulher, não é porque é mulher, né? É porque realmente ela é uma subprocuradora, ela está no alto escalão. O Deltan Dallagnol é de um escalão mais baixo, né? Ele é um procurador da República, ele é do primeiro, né? Porque o primeiro é você ser procurador, o segundo é o procurador regional e o terceiro é o subprocurador. Então, ele é do primeiro escalão. Então,
existe uma resistência dentro do próprio Ministério Público a colocar um nome que não seja desse terceiro escalão. Então, é claro que o currículo do Dallagnol é maravilhoso, o cara é cristão também, nós sabemos, ele, se eu não estou enganado, ele é da Igreja Batista. Eu já tive com ele pessoalmente, é um cara, né, você vê, de uma coragem, de uma humildade também, mas eu não sei, como ele está tão avesso e tem se manifestado tão avesso, eu estou achando que não vai rolar. Talvez vai rolar um procurador, que eu acho que o nome dele é Lauro, eu esqueci o sobrenome dele, que ele é o escolhido tanto dos militares quanto a segunda opção do ministro Sérgio Moro, né? Ainda que o Bolsonaro tenha falado que ele está aberto a sugestões, mas ele falou que ele que vai escolher. Talvez a gente fique, no final das contas, entre esse procurador Lauro, que, perdão, esqueci o sobrenome dele, que é a escolha dos militares, porque, se eu não estou enganado, ele é um capitão do Exército que é reformado e depois foi para o Ministério Público, então ele é o nome preferido dos militares e calhou de ser, talvez, o nome preferido agora do Sérgio Moro. Então, acho que, no final das contas, vai ficar entre o Ailton Benedito, que é o candidato ali do Olavo de Carvalho, dos olavistas, e esse Lauro, né? Eu acho que, no final das contas, vai acabar que o Deltan Dallagnol não vai chegar junto, né? Eu acho que a chance dele não estar na lista tríplice é gigante, ele não deve estar na lista tríplice, e eu acho que ele também não vai ser trazido assim por fora, não. Porque se ele falar que não, acho que não vai rolar. O ministro Sérgio Moro, quando ele falou que não ia entrar para a política nunca, acho que ele já explicou isso, ele falou com cargo eletivo, né? Não como ministro, mas com cargo eletivo, que você se candidata e pede voto. Era isso que ele estava falando, porque eu acho que até o perfil dele é um perfil que não é consonante com o negócio de pedir voto, né? Ele é um cara mais introspectivo, né? Meio pacato, então eu acho que o Deltan está meio fora desse páreo mesmo. Mas eu creio que ele seria uma boa opção, mas eu digo para você, dentro do Ministério Público, do pessoal que é conservador de raiz, eles têm um pezinho de leve atrás com o Deltan Dallagnol, a informação que vem de dentro lá de membros do Ministério Público, né? Então, tá arriscado eles tentarem botar esse Lauro mesmo, que é o escolhido ali dos militares e do Sérgio Moro. Vamos ver, né? Mas pelo levantamento que eu fiz, talvez a Lindora Araújo é a menos conhecida, né? Mas é a mais qualificada. Mas o Guilherme Shelby e o Ailton Benedito seriam opções maravilhosas. O Ailton é o nome que está na bola da vez dos olavistas, né? Eu sou olavista, mas o meu nome está mais para a Lindora e o Guilherme Shelby do que para o Ailton, apesar de eu ser totalmente favorável ao Ailton, e para mim seria ótimo, né? Se não for alguém da velha guarda aí do Ministério Público, está ótimo. Bruno, aproveita antes que eu te tesoure, vai? Aproveita. Eu abri aqui a tela do Superchat, né, para não deixar o pessoal na mão. O Vicente Raiz, hoje o Sandro fez uma live com o Eduardo Bolsonaro, com mais de 7 mil pessoas ao vivo. O Eduardo disse que vai divulgar a nova plataforma, né, Gateway, uma coisa assim, 369. Isso. O Edson Júnior... Eu tô dentro já tô lá dentro. Tá na plataforma? Eu ainda não conheço a plataforma. Depois vou dar uma olhada, conferida. Eu te mando o link. Tá. Minha humilde colaboração para esses 3 tops da direita. Abraços, Edson Júnior. Maurício, obrigado. A senhorinha Artesanato também colaborando aí. Joarley Moisés, mais uma vez. Parabéns a Camila Ábido. Ela fez uma entrevista muito boa com o Arturo do Mamãe Falei, que está em uma briga memorável contra o estamento na Alesp. E Camila Ábido, falando Camila Ábido, aquele canal você vai continuar com ele, Camila? O que voltou agora, recuperou? Então tá lá, gente. O canal Camila Ábido voltou ativo aí, tá? Ela fez um videozinho lá com o Mamãe Falei, o Arthur na Lesp. Então pode seguir lá, né? Continuar seguindo. Na verdade, ela recuperou aí os 75 mil. O Bruno, aquele canal eu vou deixar mais para depósito de vídeo, caso o YouTube tire os outros, né? Se o YouTube tirar Divas, eu perco todos os vídeos de política que eu estou postando pelo Divas. Se tirar o de resenha, eu perco todos os vídeos de resenha. Então, eu estou postando no Divas, no resenha, e lá eu fiz um depósito de vídeo. Tem de todos os temas, o antigo canal. Maravilha. Então, faltam poucos minutos para dar 11 horas.
né? Como está escrito no título, já falamos bastante do governo Bolsonaro aí, das indicações, do que pode acontecer, das prioridades. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela, rapidinho também, é só aquela pergunta, né, para o Daniel Lopes. E aí, Daniel, Maduro cai ou não cai? E qual seria a melhor solução para a Venezuela? Conflito interno, intervenção militar? Qual a sua visão sobre esta polêmica aí mundial? Bom, na minha opinião, eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Maduro ele já caiu, né? E não caiu de Maduro, ele caiu porque é imaturo mesmo, é ditatorial, ignorante, né? Imbecil. Mas o que a galera tem que ter noção é que a situação da Venezuela é totalmente diferente do Brasil, de qualquer outro país, porque lá quem governa é um cartel poderosíssimo chamado Cartel dos Sóis. E o Cartel dos Sóis, ele além de ser comandado por 3.000 generais que têm o poderio militar venezuelano com apoio da Rússia, né, de equipamento militar russo, o Cartel dos Sóis ele é um cartel que movimenta o maior volume de tráfico internacional de droga do mundo. E entre eles você tem figuras como o Diosdado Cabello, que é um dos cabeças ali, que é considerado um dos caras, talvez o homem mais rico do mundo, né? Mais rico até do que o Jeff Bezos, né? Porque o Jeff Bezos da Amazon, o patrimônio dele é oficial declarado. O Diosdado Cabello não, está em paraísos fiscais e tal. E se você somar toda a fortuna dele, ele ganha até do Vladimir Putin, que tem um patrimônio estimado em 300 bilhões de dólares, tá? Se vocês não têm ideia, né? O pessoal da esquerda chama Donald Trump de capitalista opressor, branco, da elite branca opressora americana, mas o patrimônio, né, o net worth do Donald Trump é 2,8 bilhões de dólares. E ele perde até para Oprah Winfrey, né, que é a apresentadora de TV americana negra, que tem 3,2 bilhões. Então, você pensa, Donald Trump, que é considerado um bilionário da elite, ele tem 2,8 bilhões de patrimônio. O Vladimir Putin tem 300 bilhões e o Diosdado Cabello tem em torno de 1 trilhão. Então, esse cartel, eles têm dinheiro para comprar, não só comprar instituições, subornar pessoas, eles conseguem subornar países. E é um dinheiro infinito, um negócio absurdo. Não só do petróleo, do tráfico internacional de drogas, tá? E de armas. Então, ali, além de ter esse cartel terrível, você tem 30.000 agentes cubanos atuando e 120.000 milicianos. A esquerda no Brasil gosta muito de criticar a milícia do Rio de Janeiro, mas adoram a milícia venezuelana, que está decapitando pessoas na rua. Tá? Lá tem o Hugo Chávez, na sua época, ele percebeu que ele não podia contar só com o apoio dos generais. Ele criou uma guarda pessoal de milicianos, são assassinos que matam as pessoas ali por encomenda. Então, o caso da Venezuela é um negócio terrível. O Brasil só não virou a Venezuela porque essa galera não conseguiu cooptar os militares. A esquerda brasileira, o pessoal foi tão burro que, em vez deles tentarem comprar os militares, como o Hugo Chávez fez, usando o dinheiro do petróleo, não, a esquerda brasileira sempre brigou contra os militares, então os militares não entraram na onda. Lá não, o cara foi tão maquiavélico, tão satânico, o Chaves, que ele conseguiu trazer para o seu lado todos os generais, e o Brasil tem 300 generais, a Venezuela tem 3.000 generais, é um negócio absurdo, que são todos milionários, né? Aqui no Brasil, o general de final de carreira ganha 20 mil reais, que é menos do que um procurador está ganhando início de carreira. Lá não, lá o cara tem participação na empresa de petróleo, o general. Então, os caras são milionários e muitos deles envolvidos com o tráfico internacional de drogas. Então, eles não querem largar esse osso e não querem ir para a cadeia também. Então, a situação na Venezuela é complicada por causa disso. É por isso que está demorando dos militares racharem com Maduro e irem para o lado de Juan Guaidó. A gente teve uma adesão forte do baixo oficialato, né, os oficiais de baixa patente, e dos soldados e cabos, né, da baixa patente militar. Mas, assim, em termos de estratégia, o Maduro já caiu, porque até a Internacional Socialista já não quer mais ele. Ele foi rejeitado pela Internacional Socialista e a base de apoio dele também já está bem fragilizada. Tá? Eu acho que, em tese, ele já caiu, tá? Porque quem manda na Venezuela é o Cartel dos Sóis, ele é só uma fachada, tá certo? Então, eu acho que não vai demorar muito não, tá certo? Mas ele
segundo informações da inteligência peruana, ele ia fugir na quarta-feira, que foi o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, ele estava fugindo para Cuba. Só que aí o pessoal da Rússia pediu para ele ficar e tal, então uma hora ou outra ele vai sair fora, porque ele não quer ter o mesmo fim do Muammar Gaddafi, que foi, deixa eu usar um termo aqui para não aviltar o canal, ele sofreu um empalamento, né? Não sei se vocês sabem o que é empalamento, né? Mas é uma morte horrorosa. Então, o Muammar Gaddafi ele foi morto no meio da rua, foi empalado. Então, eu acho que Maduro não quer ser empalado, vai acabar fugindo para Cuba. Então, no caso, você acredita numa solução interna, né? Sem a necessidade de uma intervenção militar norte-americana? Se a agressividade com os manifestantes, como esses atropelamentos e decapitações que a gente está vendo de manifestantes, se continuar, for para a grande mídia, vai justificar talvez até o Conselho de Segurança da ONU se manifestar, porque a gente sabe que a ONU é totalmente de esquerda, né? E está ali. Para vocês terem ideia, né? O Muammar Gaddafi, que era um cara que pervertia todo o bom senso dos direitos humanos, era um dos conselheiros de direitos humanos da ONU. Uma coisa assim, você vai ver o Conselho de Segurança da ONU, quer dizer, o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem países lá como Arábia Saudita, Catar, países que não respeitam nada dos direitos humanos. Então, a ONU, na minha opinião, é uma piada, né? Mas até a ONU, se eles continuarem com essa agressividade com os manifestantes, até a ONU vai acabar se manifestando. Aí talvez sim, tenha uma intervenção internacional, mas com a legitimidade da ONU. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, já se manifestou contra. E a mídia, né, a Bíblia, não tem nada a ver Bíblia, a mídia fala de Maduro como autoproclamado, mas ele não é autoproclamado não, ele é o presidente da Assembleia Nacional e a Constituição diz que quando o presidente perde a legitimidade, quem governa é o presidente da Assembleia Nacional. E ele, como presidente da Assembleia Nacional, tem um artigo da Constituição, que é o 181, se eu não estou enganado, da Constituição venezuelana, que diz que ele pode autorizar o emprego de venezuelanos militares no exterior ou o emprego de militares estrangeiros na Venezuela. Então, ele pode convocar, usando a sua posição de presidente da Assembleia Nacional, o uso de força estrangeira na Venezuela. Ele só não fez isso ainda para não ferir a soberania nacional. Soberania nacional é um conceito que está atrapalhando a democracia em muitos lugares do mundo. Maravilha. É questão de tempo para Maduro aí cair. Uma boa análise aí do Daniel Lopes, né? Você vê como o dinheiro manda, né? Como o dinheiro tem poder, o petróleo tem poder. E a gente vê muitos militares migrando aí para o lado do Guaidó, na verdade, migrando para o lado da Venezuela, né? Pela visão pátria. Muitos estão agarrados lá por conta de dinheiro, né? São 3.000 generais, todos aí cheios da grana. E quem tem exército, né? Tem tudo aí. Mas como se falou de cartel e tudo mais aí, Maduro é apenas um ali para ficar lá no espaço e provavelmente vai cair. Então a Rússia, o Trump também conversou com o Putin, o Vladimir, não sei o que eles conversaram, mas parece que a Rússia, no meu ver, né, não vai muito assim querer ficar defendendo Maduro também não. Agora, os mais chatos mesmo são os cubanos, né? Aqueles militares cubanos que praticam até terror, atentados, né? Em nome desse sonho aí, dessa revolução progressista. Esses são os mais chatos, os cubanos, na minha visão. A Camila quer comentar alguma coisa aí a respeito da Venezuela? Eu estava lendo aqui os comentários, o pessoal está falando que o Maduro vai fugir. Acontece que tem um pedido de prisão contra o Maduro, não tem, Daniel? Que caso ele saia da região da Venezuela, ele é preso imediatamente. Eu acho que o Maduro ele só tem duas saídas. Ou ele vai sair, vai ficar na Venezuela, escondidinho em algum cantinho, ou ele só vai ser morto. Não tem duas opções, porque se ele sair da região da Venezuela, ele é preso. Existem 2 mandados de prisão, inclusive um deles é dos Estados Unidos, pela quantidade de dinheiro que ele e um assessor dele roubaram. Então, eu creio que ele não vai poder ir para canto nenhum que não seja a própria Venezuela ou o caixão. O que você acha, Daniel? Os Estados Unidos está pensando até de conceder uma anistia para os militares envolvidos ali com o crime, né? Crime de tráfico de droga e tal. Então, existe até a possibilidade os Estados Unidos falar assim, Maduro, vamos combinar uma parada. Você larga o osso aí, abandona a Venezuela, a gente dá um indulto para você.
pode ser que até aconteça isso, para evitar uma guerra, né, um conflito armado ali que vitime muitas pessoas. Isso é possível. Agora, a gente sabe que na quinta-feira, né, antes de ontem, a família do Nicolás Maduro já foi embora para a República Dominicana, né, se eu não estou enganado. Então o pessoal já está na mansão dele de 70 milhões de dólares lá na República Dominicana, né. Não sei, talvez ele vá para os Estados Unidos fala assim: "Vai para a República Dominicana, a gente dá uma anistia para você, mas não enche mais o saco não, que já está demais, já dá licença". Aí depois um tribunal internacional pega ele de jeito por tabela, né, vamos ver. Maravilha, eu vou aqui já caminhar para os passos finais, vou pedir até as considerações. Olha, muito bom, alcançamos aí quase que 2.000 pessoas online no Hangout aqui. Agradeço a participação. Só chegou mais um superchat, deixa eu ler aqui, para não. Do Vicente Ruiz. Daniel, quero seguir você lá no Gateway. Me aceita, por favor. Mensagem Beleza. do Vicente Ruiz. Eu estou aprendendo a mexer ainda. Eu também vou querer aprender. Depois você me passa o link lá para eu conhecer a plataforma. E, gente, olha, cara, só tenho a agradecer aí a presença do Daniel Lopes nesta live. Foi muito bom, gostei aí desse período aí de 1 hora, conversando sobre o governo Bolsonaro, sobre a Venezuela, com a Camila Ábido também. Olha, se você segue o canal do Daniel Lopes, você está bem servido aí nas informações. Se você não conhece, o link está aí na descrição do vídeo. Canal muito bom, está sempre rebatendo ali a mídia, está sempre colocando o que a mídia nem coloca no ar. Por exemplo, tem uma coisa aí que saiu esses dias que o Bolsonaro enviou para o Congresso, foi a medida provisória do negócio da desburocratização para aquele cara que quer abrir empresa. MP da Liberdade Econômica. Isso, depois dá uma olhada nessa medida provisória, acho que é a 881, são 17 liberdades. O governo ele só quer dizer o seguinte, olha, o brasileiro ele tem o direito de fazer o seu próprio negócio, né? Sem o Estado ficar, você pode, não pode, eu que mando, é um direito nosso. Se você quer produzir, quer vender, você tem esse direito, é a liberdade econômica. E isso é uma grande notícia, assim, que a mídia nunca vai divulgar assim, pode até divulgar, mas não como se fosse uma coisa, olha que maravilha, né? A mídia prefere esperar o dólar aumentar, a bolsa cair, para fazer aquele noticiário contra o governo Bolsonaro. Inclusive, eu vi alguns vídeos da Globo aí, eles não estão nem mais falando governo federal, o governo brasileiro faz isso, é o governo Bolsonaro agora, né? Até porque eles estão meio que magoados, sabe? Porque o Bolsonaro não dá entrevista para a Globo, não. Teve lá com o Datena, vai estar no Silvio Santos amanhã de noite, e a Globo agora cortou esse negócio de governo federal e governo brasileiro, é governo Bolsonaro. Então, fique lá no canal do Daniel Lopes, fique com a Camila Ábido, fique comigo, fique com tantos canais aqui, porque nós estamos fazendo um trabalho aqui pelo Brasil, para o Brasil, acreditando na prosperidade, tá bom? Eu deixo meu boa noite para todos vocês que ficaram aqui no bate-papo com a gente. Dou meu boa noite aqui ao Daniel Lopes, meu boa noite à Camila Ábido. Eu peço agora que a Camila Ábido faça as suas considerações finais e passe aí para o Daniel Lopes também fazer a dele. As minhas considerações finais hoje vai ser de fãzinha, tá? Vai ser de fã. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Você é um cara incrível. Eu adoro os seus vídeos, um conhecimento, cara, que é fora do comum, assim, é um dos pouquíssimos canais que dá para falar, eu assisto porque eu sei que tem cultura, eu sei que tem informação, eu sei que você busca, que você conhece, que não é informação de antagonista. Você não lê o antagonista e faz o vídeo. Você realmente se informa, é um conteúdo de qualidade. Então, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns, cara. Você é incrível, que você continue, que não desista do YouTube, mesmo o YouTube boicotando. Não desista, e se desistir, que vá para outra plataforma de vídeo, mas avise a gente antes, porque o seu canal é fundamental na plataforma. Obrigada. Obrigado, Bruno e Camila. Eu também acompanho o canal de vocês, já sou inscrito há muito tempo, gosto demais, admiro a precisão também do Bruno, a coragem da Camila, né, que sempre, na época do Bebiano, né, arrebentou lá. Eu falei, opa, falou com propriedade. Eu falei, então agora eu entendi qual é desse cara mesmo, porque a galera que conhece ele nos bastidores viu que não era flor que se cheire, não. Então, obrigado também, Camila, obrigado, Bruno, pelo trabalho de vocês. Eu assisto sempre, uso como referência, tô
Estou sempre me alimentando também do conteúdo de vocês. Recomendo para todo mundo também. Não sei, às vezes esse vídeo vai passar em outras plataformas, né? Então eu já deixo aqui a minha recomendação. Se inscrevam no canal da Camila, no Divas da Opressão também, que eu acompanho, canal do Bruno. Então são informações de extrema relevância e de pessoas que pensam como nós aqui. A gente tem um pensamento alinhado, estamos na mesma ótica, né? Então eu que agradeço a honra de estar com vocês. Fiquei muito feliz quando o Bruno me mandou o convite. Meu WhatsApp está uma confusão de informação ali, chega mensagem, a galera espalhou meu WhatsApp, tem um monte de gente mandando coisa lá. E aí eu vi a mensagem do Bruno, falei, caramba, estou um tempão querendo mandar mensagem para o Bruno, João, e o cara já está aqui me chamando, aí eu pedi perdão, né? Falei, caramba, perdi a live que ele queria fazer. Falei, cara, será que dá para a gente fazer um outro dia? É possível? Ele falou, não, a gente vai arrumar um jeito aí. Então fiquei muito feliz de, apesar de ter visto depois do tempo, deu para a gente conseguir fazer esse encontro. Muito obrigado. As perguntas foram excelentes, eu gostei demais. Fiquei muito feliz de poder ter tratado desses assuntos que eu creio que seja de suma importância para a população entender e saber o que está acontecendo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Vou dar uma bronca no Sandro Rocha, porque o Sandro Rocha fez live junto também. Aí atrapalhou um pouco a gente, mas estou brincando, né? Teve muita gente que eu vi aqui comentando que saiu da live dele e veio para cá. Então, foi bem legal. Obrigado, tá, gente? Valeu pelo apoio, parabéns pelo trabalho. Continuem firmes também, porque é um trabalho de extrema relevância e, ao contrário do que a esquerda prega, né, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, vamos fazer o inverso, né? Vamos lutar contra a divisão, vamos estar aqui unido, porque unido a gente se fortalece, com certeza. Um abraço a todos, hein? Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima. Vamos nessa. Valeu.